Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Graças a Deus. Hoje nós tivemos um almoço aqui na igreja, delicioso. Você que não veio, não vou dizer que você perdeu porque você almoçou em casa, né? Então, você não ficou sem comer, eu tenho certeza, mas foi um momento gostoso de comunhão da igreja. Muitos irmãos estiveram aqui participando do almoço, ajudando, e talvez pelo trabalho que tiveram, né, o esforço, alguns acharam melhor ficar em casa. E geralmente quem fica lá na cozinha não é fácil, rala bastante. E aí, para voltar às 18 horas fica um pouquinho difícil, mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que nos ajudaram hoje. Irmãos, tivemos muitas doações, isso para mim é fascinante, isso é maravilhoso. A gente percebe o envolvimento das pessoas na obra de Deus, e eu gosto muito quando esse sentimento, esse envolvimento que nos leva a doar alguma coisa faz parte da nossa vida, está sempre caminhando com a gente. Eu gosto muito dessa atitude do ser humano, eu gosto muito dessa atitude das pessoas. Eu peço muito a Deus que eu tenha esse coração doador, que eu nunca desperdice uma oportunidade que Ele me dê, onde eu tenha sido convidado a doar algo de alguma maneira. Então, nós tivemos muitas doações, os irmãos chegaram juntos, ajudaram bastante, não só com a mão na massa, como também nos alimentos. E com isso nós podemos ter aqui um almoço abençoado. Esse almoço é destinado às plantações, como nós estamos sempre falando. E mês que vem teremos outro. Se você não participou nesse, se prepare para o mês que vem você está aqui participando conosco do almoço. Vocês estão percebendo, né? Essa fileira aqui hoje vazia, né? Nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Eu sempre falo porque sempre tem alguém na igreja nos visitando ou intercalando os domingos, mas Cláudio está de férias. O Paulo, ele só não está aqui hoje conosco nesse final de semana porque ele chegou de viagem, estava a trabalho, e a sua esposa estava precisando de cuidados em relação à saúde, e ele então pediu para que ele pudesse ficar em casa ajudando e descansando nesse final de semana. Mas durante a semana ele está acessível, se você precisar, pode ligar, pode falar com ele. Tá bom? Então, enquanto é isso, nós vamos caminhando, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus e caminhando com a nossa série. A série está chegando ao fim, faltam poucos capítulos, acredito que mais uns 2 ou 3, para a gente encerrar então essa série, onde nós estamos falando dos dilemas que a gente enfrenta na vida, dos problemas que a vida nos coloca diante de nós, e como nós encaramos tudo isso com os olhos de Deus, entendendo que é a vontade dele sendo realizada sobre todas as coisas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre experimentando o amor de Deus. Na semana passada a Luiz falou sobre o amor de Deus, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre experimentando o amor de Deus. Eu sempre inicio falando para vocês que o Evangelho é um grande desafio para nós, principalmente nós que ainda estamos nesse corpo pecaminoso, num mundo caído, onde enfrentamos a todo instante essa desordem, né? Essa desordem natural. Hoje pela manhã, numa pergunta do Axel ao Douglas, sobre a questão do cosmos, da natureza, né, da criação de Deus, e Douglas, ao meu ver, respondeu muito bem a pergunta do Axel, porque de fato nós lidamos com um mundo que vive as consequências do pecado. Então você vai ver muita desordem, muitas coisas acontecendo, mas o interessante é como Deus lida com tudo isso para o meu bem e para o seu bem. Então as chuvas fortes, os temporais, né, as árvores que caem, e às vezes caem em cima de um carro e mata alguém, ou uma chuva forte que derruba as casas
enfim, uma série de coisas. Isso são consequências de um mundo que sofre por causa do pecado, por causa da queda. E aí Deus vem, na sua soberania, no seu cuidado, Ele faz com que essas coisas, de alguma maneira, elas contribuem para o nosso bem. Mas a gente vai entender um pouquinho hoje a respeito da nossa vida experimentando o amor de Deus. O texto que nós vamos iniciar é Romanos 8, do versículo 38 ao 39. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você abra, ou você pode ver aqui no telão. Você pode também ligar aí no teu celular. Vamos ver o texto para a gente caminhar. No mais, obrigado por você estar aqui nessa noite, pela sua visita. Que Deus te abençoe. Diz o texto então de Romanos 8, do 38 ao 39. Está ali, vamos ler: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores que cantamos, entoamos a Ti. Obrigado por nos trazer a esse lugar. Eu peço que a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre nós, nos ajudando a compreender e a entender a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Pedimos que nada roube do nosso coração, Senhor, a Tua palavra, mas que possamos ser guiados por ela. Nos ajuda a compreender mais um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo, para que no decorrer da nossa vida, naquilo que o Senhor for fazer, nós possamos permanecer firmes em Ti, glorificando o Teu nome, Te servindo e sendo instrumentos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no capítulo anterior, que o amor de Deus ele é soberano, que o braço poderoso do Senhor e eterno, Ele sempre cuida de mim e de você. Só que, de novo, não tem como fugir dessa ideia ou desse cenário, a questão das calamidades, do sofrimento que o ser humano passa no dia a dia, na sua vida. E então a gente encara de novo os dilemas da vida, falando sobre todas essas coisas que eu e você, se pudéssemos, nos livraríamos de todas elas. Mas, infelizmente, nem sempre é possível. Tentamos construir nossas casas em lugares seguros, tentamos passar por ruas onde o número de acidentes são menores, onde os assaltos, enfim, são tantas coisas que eu e você tentamos fazer para nos livrarmos desses problemas que existem hoje no mundo, mas não tem jeito. Chega uma hora que todos nós encaramos um dilema da vida, uma situação da vida. Se não encaramos até hoje, é certo de que um dia encararemos alguma questão dessa. E aí nós somos desafiados a viver por fé, a viver não por aquilo que vemos, mas por aquilo que acreditamos e esperamos através de um Deus que nós servimos. E nesses momentos que nós passamos por essas dificuldades, sejam elas de proporções maiores ou proporções menores, é importante que a minha fé e a sua fé ela seja exercida, ela seja vivida, porque se existe uma marca no coração do cristão, se existe uma marca na vida de um cristão, para o qual ele foi chamado, era para viver por fé. Viver confiando nas promessas de Deus. É surreal viver nesse mundo sem ter uma esperança em alguém ou em um Deus que pode de fato te trazer um cenário diferente daquele que você está vivendo hoje. É muito difícil. Eu fico imaginando um ser humano sem Cristo, vivendo hoje a sua vida diante de um mundo
que está cada vez mais claro que ele caminha para algo pior. E aí é óbvio que as pessoas vão buscar meios, né, de tentar imaginar ou ver uma possibilidade diferente, vão planejar suas vidas de forma que sigam um outro caminho diferente desse que hoje a gente percebe, e não só percebemos, mas a própria Bíblia mostra para mim e para você que esse mundo ele vai caminhando de mal a pior. E aí não tem uma outra saída. Mas diante desses dilemas, então eu e você, nós somos chamados a vivermos por fé. Isso você vai ver em 2 Coríntios, capítulo 5, 7, incentivando a igreja, incentivando o povo a não viver por aquilo que eles estavam vendo, pelas perseguições, pelos problemas que estavam sendo causados, mas que eles deveriam olhar para Cristo, aquele que apontaria para uma vida eterna. Então ele chama o povo a viver por fé. Só que é evidente que a minha fé e a sua fé, ela é vacilante. Infelizmente, eu e você não somos firmes, constantes na nossa fé. Até porque nós tiramos os olhos de Deus em alguns momentos e colocamos os nossos olhos nas circunstâncias, colocamos os nossos olhos naquilo que de fato Ele está vendo. E na maioria das vezes, quando eu e você estamos diante de alguma situação difícil, que afeta a nossa visão daquilo que Deus é, daquilo que Ele pode fazer, ou daquilo que Ele já fez, eu e você começamos a viver por aquilo que estamos vendo. E o que pode, nesse momento, mudar a minha vida e a sua vida? O que pode fazer com que eu e você, nesse momento, tenhamos um start, saiamos daquele momento de ficar olhando o problema e passamos a olhar para Deus? É pensar e relembrar e lembrar das promessas de Deus na nossa vida. E isso aqui não é simplesmente uma orientação, isso aqui é uma prática de vida. Uma prática de vida. Hoje pela manhã, o Axel estava ministrando e ele estava falando que a igreja, o povo de Deus, se afastou muito da palavra, se afastou muito da leitura, se afastou da Bíblia. E assim, isso é uma grande verdade. Nós precisamos ser muito honestos com nós mesmos para perceber isso na nossa vida. O tempo que nós estamos dando para nossas leituras, o que nós estamos lendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo. Porque são nessas horas das adversidades que o meu coração, que a minha alma clama pela ação de Deus. E eu preciso dar respostas para ela, desse Deus verdadeiro, falando sobre as suas promessas, falando sobre aquilo que Ele é capaz de fazer e falando das verdades de Deus que nós vamos ver aqui, que eu tenho certeza que vai alegrar o teu coração, vai encher ele de regozijo, mas num determinado momento da sua vida, se você não estiver se alimentando o tempo todo da palavra de Deus, é possível que a sua fé ou a sua vida nesses momentos que nós vivemos possa ser vacilante. Talvez você tenha uma das expressões terríveis que em alguns momentos o povo de Deus fez nos seus momentos de dificuldade. Salmo 31, o versículo 22, Davi, passando por um momento terrível de perseguição na sua vida, ele mesmo disse que ele se apressa em dizer que Deus o excluiu da tua presença. São momentos como esses que nós vivemos, que nós achamos, talvez a minha expressão e a tua não seja como a de Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando ele diz que ele se apressou em dizer que Deus havia excluído ele da sua presença. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu estou passando um drama terrível, está tudo muito difícil, e você nem sequer está aqui.
Você nem sequer consegue me ver, porque eu não estou mais na tua presença. Você simplesmente me excluiu. Esse era o sentimento de Davi num momento de perseguição na tua vida. Num momento de grande aflição. Talvez você não diga, Deus, você me excluiu porque você não está me vendo. Mas no seu momento ali, o seu comportamento, a sua atitude é de alguém que não se sente na presença de Deus, e pior, de alguém que acha que por algum momento ele te esqueceu. Só que quando eu lembro que Deus não se esquece de mim, não é o simples fato de eu ouvir um pastor falar, ou de eu ouvir alguém falar para mim, que Deus não se esquece de mim. Isso não é uma frase que eu preciso escrever em algum lugar, ou simplesmente deixar no meu coração, mas eu preciso de fato entender, e ter a certeza, e de exclamar isso em alta voz, dizendo que eu nunca deixarei de viver na presença de Deus, ainda que eu passe os piores momentos da minha vida. Ainda que você esteja nos piores momentos da tua vida, ninguém pode te tirar da presença de Deus. Ninguém pode te tirar dos olhos de Deus. Porque Ele mesmo diz que Ele jamais faria isso. Ele jamais faria isso. Então isso é uma verdade que tem que estar no meu coração e no seu coração, mas de fato como verdade, não simplesmente como uma palavra que vem, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Olha que delícia. Agora isso precisa ser uma verdade no meu e no teu coração, a ponto de nós vivermos. Por isso que o tema de hoje é experimentando o amor de Deus. Só que para experimentar esse amor de Deus, eu e você precisamos passar por alguns tratamentos. Precisamos passar por alguns, alguns retoques. Porque ser tratado, irmãos, não é fácil. Principalmente quando esse cuidado exige de quem está tratando ou cuidando ser um pouco mais firme, ser um pouco mais duro. E é engraçado porque quando a gente pensa que quando a gente pensa que a pessoa que está tratando de nós ou cuidando de nós é extremamente amoroso, às vezes fica difícil entender o porquê que ele está sendo tão duro, por que ele está deixando acontecer algumas coisas, por que ele está me machucando, por que ele está fazendo eu sentir dor. A gente sempre pensa que esse Deus que é amoroso, que vem em minha direção e que vai cuidar de mim, vai transformar a minha vida, Ele vai fazer isso de uma forma bacana, agradável, linda e bela. Para Ele, sim. Até porque Ele não tem prazer em fazer as coisas de forma ruim. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na maldade sobre a vida do ser humano. Então, normalmente, a nossa primeira reação, quando estamos diante dos problemas da vida, diante das circunstâncias, diante de todos esses dilemas, é a gente se achar excluído da presença de Deus. Só que Davi, e aí vem a questão, a diferença, quando se entende quem é Deus, ainda que você exclame, ainda que você ache que você não está na presença dEle, que Ele te esqueceu por algum momento, é importante que eu e você possamos, da mesma forma que vem o sentimento de que eu não estou na presença de Deus, é bom que eu e você, ao olharmos para a Bíblia, ao ler a Bíblia, possamos também declarar e dizer: quando eu clamei, o Senhor veio em meu socorro. Eu não só me sinto excluído da presença de Deus, fora dos teus olhos, mas é importante que quando eu olho para a palavra e olho para Deus, eu posso perceber que quando eu clamo, Ele vem em meu socorro. Quando Davi faz essa declaração, ele traz uma resposta para ele mesmo, para aquilo que ele questionou, para aquilo que ele se apressou em suas palavras, dizendo que ele estava excluído da presença de Deus. Ele traz uma resposta dizendo: como é que pode alguém que não está aqui, que está longe de mim, que não está me vendo, responder ao meu grito de socorro? Então ele não está longe.
Então eu não estou fora da presença dele, porque quando eu clamei por socorro, ele me ouviu e me veio em meu socorro. Ele veio em minha direção. Então esse Deus, ainda que eu pense, ou que as circunstâncias à minha volta mostrem um cenário de que ele está longe, de que eu não estou na presença dele, isso tudo é uma mentira. Porque quando eu clamo por socorro, ele vem rápido me socorrer. Então isso é uma mentira que é desfeita no meu e no teu coração, quando nós lembramos de que quando clamamos por socorro, ele vem em nossa direção. Ninguém que está longe, ninguém que está olhando para mim, para você, vendo a minha e a sua dificuldade, pode vir em nosso socorro quando está longe. Salmo 31, 24, então ele diz o seguinte: seja forte e corajoso, todos vocês que esperam no Senhor. Ele está dizendo o seguinte: seja forte e corajoso, porque aquilo que você está passando não é para o teu fim. Espere no Senhor, espera, porque Deus não vai te colocar em uma situação em que Ele vai te abandonar, ao ponto de você passar por aquilo dali e ser o teu fim, sem que haja algum propósito ou alguma ação dele na sua vida. Seja forte e corajoso, todos vocês que esperam no Senhor. Para que você seja forte e corajoso. Não sei qual é o momento da sua vida, mas continue perseverando, continue sendo forte, continue acreditando que Deus está nesse negócio com você. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Tudo que Deus poderia fazer para manifestar a ira dele, ou um sentimento de justiça, ele fez. Ele já fez. Tudo que Deus poderia fazer com um homem, expressando toda a sua raiva, ele fez. Por isso que hoje ele não faz comigo e com você. Ele não te abandona porque ele já abandonou um. Você já pensou nisso? Por que Deus não te abandona? Por que Deus não deixa de ouvir o teu clamor? Por que Ele não deixa de ouvir o teu socorro? Porque teve um que Ele não ouviu. Teve um que de fato Ele abandonou. E Jesus Cristo suporta tudo isso, a morte na cruz, o abandono, porque de fato Ele foi chamado para viver aquilo que eu e você não poderíamos viver. Nós não suportamos viver fora da presença de Deus, por isso que nós não vivemos fora da presença de Deus. Por isso que aonde eu e você formos, ainda que por conta de pecado, ainda que por conta de situações adversas, a Bíblia diz que Deus não pode nos deixar sozinhos nesses momentos, porque Ele deixou Jesus Cristo, e Jesus Cristo fazendo isso fez por mim e por você. Por isso que dizer que Deus me abandonou, que Deus não está nesse negócio, que Deus não está vendo o meu sofrimento, é uma grande mentira que o diabo coloca no meu e no teu coração. Que você pode dar como resposta para ele dizendo o seguinte: olha aqui, um dia teve alguém que se colocou em meu lugar e foi abandonado para que eu nunca fosse esquecido pelo Senhor. Então, eu vou continuar crendo e perseverando que na hora certa Ele vai agir, porque Ele está por perto, Ele está cuidando de mim, Ele não vai me abandonar, Ele não vai esquecer de mim, porque Ele já fez isso com alguém. Deus então expressa toda a sua ira diante de Jesus Cristo, para que Ele nunca mais fizesse isso comigo e com você. E Ele não faz mais isso porque Cristo, quando morre, nos torna filhos de Deus, nos tornamos irmãos de Cristo e temos agora Deus como nosso Pai. Porém, ainda assim, nós nos sentimos
sozinhos. É engraçado que saímos daqui hoje, ouvimos essa palavra, isso aquece o nosso coração. A vontade que nós temos é de continuar dentro dessa bolha e não sair mais daqui, dessas verdades, vivendo essa alegria. Mas por algum momento eu e você esquecemos dessas coisas. Por algum momento nos tornamos inseguros, porque nós permitimos que a dúvida entre no nosso coração de novo. Permitimos que os nossos olhos não enxerguem a ação de Deus naquilo que Ele está fazendo. Permitimos então que o nosso coração se encha de dúvida. E nós não somos diferentes, e isso não é um privilégio meu e teu, não é um privilégio da igreja, desse momento que nós estamos vivendo, dos cristãos desse momento. O povo de Deus vivia dessa forma. O povo de Deus caminhava com Cristo, caminhava, ouvindo a palavra de Deus, e de repente eles viravam as costas. De repente eles começavam a adorar outros deuses. Só que esse mesmo Deus, que não esquece de mim e de você, Ele traz expressões, ele fala coisas que seria muito bom que ficasse gravado no meu e no teu coração, porque elas servem para mim e para você hoje. Lembre-se de mais uma verdade. Isaías 49, versículo 14, diz que Sião, o povo de Deus, eles começam a dizer que Deus tinha desamparado eles. Deus não está aqui, Deus não está mais com a gente, Ele de fato nos abandonou. E aí Deus vai dar uma resposta para eles. Olha a resposta que Deus dá. Acaso pode uma mulher esquecer? Eu não sei nem se eu estou passando, né? Acho que se puder me ajudar aí, tá bom. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. É um texto muito bonito, muito bacana, principalmente para as mulheres, né? As mulheres se identificam muito com esse texto, principalmente aquelas que já tiveram filhos, passaram por aquele momento de amamentar. Todas vocês sabem que esse é um momento único, né? A criança nasce e ela está ali 100% dependendo da mulher, dependendo da sua mãe. É dali que sai o primeiro alimento, é o leite materno. Uns ficam até 6 meses, outros mais gulosos vão até 1 ano. Tem gente aqui que foi até 5, 7. Tem? Não, né? Então, assim, é aquele momento em que a criança e a mãe estão vivendo um relacionamento único. E aí Deus diz o seguinte, Ele usa essa expressão, porque é uma expressão de um amor grande na vida da humanidade. Se você pode pensar em um amor, assim, algo grande que a gente vive hoje, é o amor de uma mãe com uma criança amamentando. Mas aí Deus vem e fala o seguinte, mas ainda que ela se esqueça dessa criança, ainda que isso seja bonito, uma mãe amamentar o seu filho, nós sabemos que nós vivemos uma realidade terrível, de que muitas mães abandonam os seus filhos ainda na fase da amamentação. Muitas mães abandonam os seus filhos antes mesmo deles chegarem até o teu peito. Eles são esquecidos. Só que Deus, quando fala isso daqui, Ele está lembrando para mim e para você que qualquer amor desse mundo que possa trazer para mim e para você a segurança de que estará conosco em todos os momentos da nossa vida, ele é falho. Ele pode falhar. É surreal pensar na possibilidade de uma mulher
abandonar um filho. Quantas vezes em casa, vendo uma reportagem, eu acredito que muitas de vocês que estão aqui fizeram a mesma coisa que a minha esposa. Como pode? Como ela fez isso? E aí, se nós formos olhar o contexto, por que essas coisas acontecem, são dos mais variados. Mas muitas das vezes esse tipo de abandono é por causa de um interesse próprio, é porque está olhando muito para dentro de si, é porque não quer que aquela criança atrapalhe os seus planos, e por aí vai, muitas coisas. Mas a Bíblia vai dizer que esse Deus que decidiu nos amar, Ele nunca vai olhar para Ele pensando na sua própria vida, na sua própria existência, no seu próprio poderio, e esquecer de nós. Tamanha a importância que eu e você temos para Ele. Então Ele diz para o povo, ainda que se esqueçam, ainda que uma mulher esqueça do filho que ainda ama, eu jamais me esquecerei de vocês. Só que aqui, Deus não está numa conversa, falando uma voz mansa. Deus está levando verdades ao coração do povo e dizendo para eles o seguinte: olha, para com a dúvida. O que eu preciso provar mais para vocês? Então ele traz uma expressão forte para mostrar para eles que o amor dele é um amor que não falha. E é um amor que jamais falhará. O amor humano, sim, falha. Vai sempre falhar. Da mãe com o filho, de um pai com o filho, de uma esposa com o esposo. Esse tipo de amor ele falha, mas o amor de Deus não falha. Ele jamais vai falhar. Um outro momento em que a gente vê o povo de Deus passando por situações em que eles expressam esse tipo de abandono é em Lamentações 3. O autor aqui, que é aceito, né, vamos colocar assim, tradicionalmente aceito, é o profeta Jeremias. Não fica claro, mas que os estudiosos chegam a uma conclusão que Jeremias é o autor de Lamentações 3, quando ele começa a falar sobre a destruição de Judá, quando ela foi atacada pelo exército babilônico. E a destruição foi terrível. Se existe um povo, se existe uma nação que pode de fato se imaginar longe da presença de Deus, é esse povo. Nossa, esses caras chegaram ao fundo do poço. Chegaram a um lugar onde não tinha como ver mais nenhum tipo de esperança. Nenhum. A ponto do próprio profeta, quando está relatando a destruição, é como se ele tivesse encarnado naquela nação, naqueles problemas, expressando do fundo do seu coração aquilo que ele estava vivendo, aquilo que aquela nação estava vivendo. É a mesma coisa que você olhar para alguém e você viver o drama dela. E ele então começa a expressar tudo aquilo ali, dizendo: olha, não tem outro jeito. Deus não está com a gente, acabou tudo. Nós estamos num momento de morte, de fim, e não tem mais solução para a gente. Só que o autor, ele começa a refletir, e ele vai lembrar das promessas de Deus. E no versículo 19 e 20 ele vai falar assim: lembra da minha aflição, lembra do pranto, do abismo, do veneno, lembra da minha alma. Continuamente eu peço que você lembre de mim pelo que se abateu na minha vida. É como se o profeta ele chegasse ao fundo do poço, junto com aquela nação, expressando de fato o que eles estavam vivendo. Mas aí, quando chega no versículo 21, e aqui assim é algo maravilhoso, porque independente do momento em que você esteja vivendo, pode ser o pior da sua vida, lembre-se que Deus não esquece de você. E ele diz o seguinte: mas misericórdia do Senhor
são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu tenho certeza que vocês já usaram muitos desses versículos, desse texto, nas suas orações pela manhã, agradecendo a Deus pelas misericórdias dele. Mas lembre-se que quando esse texto foi usado, o que veio antes, para lembrar desse texto aqui, para usar essa palavra, foi um momento de grande tribulação. Foi um momento terrível na vida de um povo. Ele começou, então, o profeta começa a refletir sobre o texto, sobre as promessas de Deus. E ele, então, começa a perceber que existia esperança para aquele povo, ainda que o que estava acontecendo ali era algo que deveria acontecer, porque era um povo extremamente idólatra, virando as costas para Deus. E eles, então, estavam passando por um momento de justiça na vida por parte de Deus. E aí, quando eu falei para vocês aqui, eu espero que vocês lembrem, não é o fato dele ser Deus que ele vai cuidar de mim e de você sem que nos cause dor. Eu acho que muitos de vocês aqui que são pais já tiveram que educar os seus filhos, às vezes causando algumas dores, no sentido de dizer não para algumas coisas, privá-los de coisas que eles gostam e fazendo com que isso pudesse entristecer o coração deles. Mas fazemos isso porque sabemos que é necessário, e eu e você passamos por todas essas coisas porque é necessário. E já já nós vamos ver um outro ponto que vai nos mostrar isso. O amor de Deus na disciplina. Esse é um outro ponto que nós vamos entrar. É um ponto rápido, mas que ele é importante. A Bíblia, ela nos traz a segurança de que... Ela traz a segurança acerca da soberania de Deus na constância do amor dele. Nas adversidades, nos momentos que a gente vive e por aí vai. Hebreus, ele vai nos garantir que a disciplina na forma de adversidade é a prova do amor de Deus para mim e para você. Olha que interessante. Olha o ponto que vai o amor de Deus. Deus disciplina, a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. E Deus disciplina a mim e a você porque Ele quer nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Ele quer nos tornar cada vez mais parecido com Cristo. Por isso que Ele disciplina a mim e a você. E outra coisa, só é disciplinado quem merece disciplina. Por mais que você se entenda como uma pessoa boazinha, bonitinha, de bom comportamento, lembre-se que eu e você vivemos todos os dias precisando ser disciplinados. Todos os dias nós precisamos ser disciplinados por Deus. Porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Quando o pecado entrou na raça humana e afetando todo o universo, todos nós precisamos ser disciplinados por Deus todos os dias. E por incrível que pareça, todo o universo é disciplinado por Deus. Tudo nesse mundo passa pela disciplina de Deus. Por mais que o pecado tenha afetado o cosmos, por mais que hoje nós temos chuvas
que aos nossos olhos parecem estar descontroladas, forças da natureza, ainda que aos meus olhos, aos seus olhos, parecem estar descontroladas, que é isso que na verdade elas deveriam estar, e muitas das vezes elas estão. Ainda assim, Deus, com seu poder, traz disciplina sobre todas essas coisas. Algo que era para trazer benefício para mim e para você, hoje em alguns momentos faz com que isso se transforme em calamidade na minha e na sua vida. Mas Deus, na sua soberania, faz com que essas coisas que viriam para destruir a mim e a você, Ele controla através de uma disciplina poderosa, para que não chegue na conclusão daquilo pelo qual ela deveria fazer. Deus controla todas as coisas através de uma disciplina. Hebreus 12, de 5 a 6, diz o seguinte: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige aquele a quem ama. E a continuação do versículo diz o seguinte: e açoita a todo filho a quem ele recebe. Na sua Bíblia está escrito assim, se você puder ver aí, daqui a pouquinho você olha. Eu não sei se você já leu e já chegou até essa parte do texto. Vocês já pensaram nisso? Ele açoita a todo filho a quem ele recebe? Você sabe por que eu e você passamos por disciplina? Você sabe por que eu e você somos açoitados? Porque nós somos pecadores, nós somos cheios de problemas, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não se veja assim, existem coisas no nosso coração que só Deus enxerga, que se um dia Ele revelar para mim e para você, você não sai nem de casa, você não sai nem de... Sabe aqueles dias quando você acorda, principalmente as mulheres, né, que a maquiagem, o cabelo, aquela situação, você não quer que ninguém te veja. Ou nós homens, quando acordamos, né, aquela cara inchada, cabelo tudo, aquela confusão toda. Sabe aquele dia que você não quer que ninguém te veja? É o dia em que Deus revelar o meu coração e o teu coração. Por que Ele faz isso com quem Ele recebe? Vocês lembram que Jesus Cristo disse para Deus que todos aqueles que o Senhor o deu, de forma nenhuma seria lançado fora, Ele não deixaria se perder? Jesus está dizendo o seguinte: esses daqui eu vou cuidar deles, eu vou cuidar, eu vou ser duro com eles, eu vou falar algumas verdades para eles, eles vão viver momentos comigo que não vão ser fáceis, mas eu vou cuidar deles. E estar com Deus, caminhar com Deus, ser recebido por Ele, é ser tratado por Ele, porque Ele está cuidando de nós, para fazer com que eu e você possamos expressar o teu amor, possamos revelar Jesus Cristo. Por isso Ele vai disciplinar a mim e a você. Uma vez, um casal, isso já tem um tempo, pediu para que eu pudesse orientar e conversar um pouco com seu filho. Conversa com meu filho, fala algumas coisas para ele, orienta ele. E isso já tem um tempo. A primeira coisa que me deu vontade foi dar uma coça nele. Eu vou dar uma coça nesse moleque, porque está muito difícil. Como é que eu vou conseguir tratar esse menino? A primeira coisa que a gente pensa quando você quer disciplinar alguém, ou você quer ensinar alguém, você olha e vê as necessidades dele naquilo que ele precisa. E foi dessa forma que Deus olhou para mim e para você
E aí ele age dentro das necessidades que eu e você temos de sermos disciplinados. Ele não vai além e nem disciplina menos. Ele vai nos disciplinar na medida que eu e você precisamos. Por isso que algumas pessoas vivem uma determinada vida e outras vivem outra. Cada um passando pelo seu momento ali e Deus tratando. Veja bem, eu não estou falando aqui de vida de pecado, nada disso. Não é porque fulano está passando por uma situação e porque ele está em pecado e eu não, ou o pecado dele é mais grave do que o meu, não é nada disso. Todos nós estamos sendo disciplinados por Deus unicamente para expressarmos a glória dele e sermos mais parecidos com Cristo. Ponto. Não tem a ver com o seu pecado, com o meu, nada disso. É um tratamento de amor. Deus disciplina, a marca da disciplina é uma marca de Deus na nossa vida. Ah, Deus gosta de fazer isso? Claro que não. Ele faz porque é necessário. Porque ele está com um povo nas suas mãos pecador. Sabe quando você ganha algo, uma máquina de lavar, quando você ganha um computador, quando você ganha lá, seja lá o que for, um carro, e ele te apresenta problemas, você tem que de alguma forma cuidar daquilo. Você tem que resolver o problema, para que ele funcione de maneira perfeita. Assim é a minha vida e a sua vida. A disciplina de Deus, ela vem sobre a minha vida e a sua vida na medida certa. Ele não passa e nem dá menos. Ele vai dar aquilo que você pode suportar. Lembra quando eu falei para vocês de Cristo na cruz? Cristo morre porque ele era o único que podia suportar aquela morte. Por isso que ele é levado até a cruz. Nenhum de nós aqui suportaríamos. E ele então não só suporta, como também é necessário que ele passe pelaquilo. Assim é a minha vida e a sua vida. Nós vamos ser disciplinados por Deus naquilo que necessitamos, porque é importante, porque precisamos. Não é porque Deus não gosta da gente, pelo contrário, Ele mostra o amor dele na minha e na sua vida, nos disciplinando com algumas coisas. Em alguns momentos você não vai sentir dor, você não vai sentir ele na pele, mas talvez numa ação, numa atitude que você esteja vivendo no momento, talvez de uma prova que você fez e não foi bem, e Deus vai te ensinar alguma coisa a respeito daquilo, talvez diante de um relacionamento que acabou, e que você não entendeu por que acabou, mas acabou. Mas Deus está tratando da sua vida, Ele está cuidando de você. Ele jamais vai permitir que qualquer adversidade chegue na minha vida e na sua vida que não tenha necessidade. Que não tenha necessidade. A disciplina de Deus na minha vida e na tua vida, ela tem um objetivo: nos fazer crescer, nos fazer caminhar e crescer no Evangelho. Nós não enxergamos as coisas que temos no nosso coração, como eu falei para vocês, mas Deus, Ele enxerga. Dentro do meu coração e do teu coração existe egoísmo, existe insegurança, existe a autoconfiança. Às vezes você não percebe isso, mas está ali dentro. Está dentro de nós. Sabe quando existe algum defeito de nascença? Você já parou para perceber isso? Algo que já vem defeituoso, ele não pode promover coisas boas. Por isso ele precisa ser consertado. Por isso ele precisa ser tratado. No texto que nós lemos, que diz que nós vamos ser açoitados por Jesus, ou seja, tratado por Ele, é porque na verdade nós, por causa do nosso pecado, nós precisamos ser o tempo todo cuidado por Deus e tratado dessas coisas que nós não percebemos, não enxergamos na nossa vida, que são esses pecados que residem dentro do nosso coração, que são difíceis às vezes de notar, mas Deus sabe. Você pode falar assim: eu sou um pecador, mas Deus chega para você e fala assim: você de fato é um pecador por causa disso. E Deus então, por meio das adversidades, Ele vai cuidar de mim e de você,
e tornar algo que para nós é um problema em algo agradável. Olha que legal. Mas para que se torne algo agradável, há algumas misturas. Quando a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ele está falando o seguinte, que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, Deus faz com que elas se juntem, sigam um curso que Ele quer, e aí elas trazem resultados bons para mim e para você. Vou te dar um exemplo bem rapidinho, só para que isso fique claro para eu e para o meu final. Vou falar de bolo de cenoura. Fácil, né, falar de bolo de cenoura, porque minha esposa faz um bolo de cenoura maravilhoso. Quem já comeu bolo de cenoura da minha esposa? Olha quantas pessoas. Se você ainda não comeu, ore, jejue, para que um dia você tenha essa oportunidade. E espero que seja logo. Minha esposa faz um bolo de cenoura delicioso. Mas olha que coisa, pensa comigo num bolo de cenoura, pensa na ação de Deus na minha vida e na sua vida, lidando com as coisas ruins e com as coisas boas que estão à nossa volta. O bolo de cenoura, eu não sei todos os ingredientes, mas eu vou falar aqui alguns. Cenoura. Vai lá, me ajuda aí, o que mais? Farinha. O quê? Farinha de trigo. Ovo, açúcar, óleo. Leite. Oi? Tem mais alguma coisa? Não, né? Tem um chocolate, depois você pode fazer aquela... a calda, hein, gente? Que isso. Se pensar naquela calda ali, já dá... Boa. Então tem a calda. Olha só. Agora, pensa nesses ingredientes sozinhos e você comendo. Aquele ovinho lá dentro do copo. Que delícia, hein? Quem gosta? Não é que tem um maluco aqui. Tem alguém? É horrível, pelo menos eu não gosto. Mas tem gente que toma, né? Pega aquele negócio, bota lá, bebe, aqueles caras que gostam de ficar... Mas enfim, é horrível, eu não gosto. Nunca comi farinha de trigo também puro. Eu acredito que ninguém coma, mas deve ser horrível também. Cenoura dá para comer, né? Alguns aqui, quem não gosta aqui de cenoura? Tem gente que não gosta de cenoura, não. Fica com vergonha, não. Olha lá, ó. Pode ficar tranquilo, ninguém vai olhar para trás para ver vocês, não. Então tem gente que não gosta de cenoura. Óleo, não dá, né? Não, acho que não desce. Então o que acontece? Essas coisas separadas, elas de fato são difíceis da gente aceitar e comer ou engolir. E outra coisa que a gente não pensou, né? E o forno quente? Ficar numa praia, solzinho batendo, bacana. Agora um forno quente é brabo, ninguém gosta. É outra situação também difícil. Então quando a gente pensa nessas coisas todas soltas, é muito difícil. Agora você pensa em Deus agindo nisso tudo, pegando todas essas situações, transformando num belo bolo, levando para você e falando, está aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. São muitas as dificuldades? São. Mas lembre-se, Deus está agindo para que tudo colabore para o meu bem e para o seu bem. Só que quando a gente fala de bem, esse bem, ele não tem a ver simplesmente comigo e com a sua vida nessa terra. É um bem que entra no coração e transforma a mim e você, e te faz olhar para a glória de Deus. Vocês lembram da vida de Paulo? Uma vida muito difícil, terrível. Mas tudo colabora para que Paulo continue pregando o Evangelho e sendo um homem segundo o coração de Deus, um homem espetacular, um homem que viveu o Evangelho, que passou a maior parte da sua vida nos resorts, nas praias. Paulo vivia nesses lugares belos da vida. Pelo contrário, Paulo passou um perrengue, mas ele vai dizer que tudo colaborou para o bem. O texto diz que tudo colabora para o bem daquele que ama. Mas olha que coisa interessante. Paulo passa por tudo isso, mas a Bíblia diz que ele tinha um espinho. Ele tinha algo que incomodava. E incomodava mesmo porque ele pediu por várias vezes para Deus tirar. Mas Deus não tirou. Deus disse, não vou tirar. Vai continuar aí. Só que Deus é tão bom, irmãos, comigo e com você, que Ele não olha para você e você apresenta para Ele o seu problema, Ele diz assim, não, continua com ele. Continua. Está doendo? Continua. Não, Ele não faz isso.
Ele não tira por algum motivo, mas ele diz para você o seguinte: eu vou fazer algo que vai te ajudar a suportar isso que eu coloquei na sua vida. Primeiro, eu vou te dar a minha graça, e ela vai te ajudar a suportar todas essas coisas, e eu vou estar com você. E esse espinho, ou essa situação que está na tua vida, só vai até onde eu quiser. E ela vai até onde você pode suportar. Portanto, continue vivendo, pregando o Evangelho, porque a minha graça te basta. Então, nas nossas vidas, a graça de Deus também nos basta. Os problemas são muitos. Ele está nos ensinando, está pesado, mas ele diz, não é além daquilo que você pode suportar. Porque eu jamais farei isso com você. Jamais farei isso com você. Uma outra ação de Deus na minha vida e na tua vida é quando Ele age comigo e com você através da misericórdia. Deus, Ele é misericordioso. Ele não simplesmente nos disciplina, nos mostra o quanto nós somos errados, nos mostra os nossos problemas e diz que Ele está perto, mas Ele é misericordioso. Ele vai além. E essa palavra misericordioso, essa palavra misericórdia, ou ser misericordioso, ela é muito interessante porque ela está na maior parte do livro de Salmos e ela vai sempre expressar a bondade de Deus na vida do povo, na vida do povo de Deus. Nós não recebemos o que nós precisamos em pouca quantidade e nem recebemos em muita quantidade. É algo que Deus traz de forma equilibrada. Por mais que você ache que você esteja precisando de mais força para determinada situação, Deus está falando, não, só até aí que eu vou te dar. Não, mas eu estou muito cansado, não estou aguentando essa luta. Mas Ele está dizendo, é essa força que eu estou dando para você. Sabe quando você se sente assim, esgotado, você acha que Deus, por favor, renova as minhas forças, Deus me sustenta, e você parece que o negócio não funciona, é porque Deus está dizendo o seguinte, essa é a força que eu estou te dando. Sabe por quê? Porque é através dessa força que você está tendo, é que você vai continuar clamando a mim por mais força, você vai continuar dependendo de mim. Deus vai tratando da nossa vida, do nosso coração, levando ele a viver justamente de acordo com aquilo que ele deseja, de acordo com aquilo que ele quer. Isaías 41:14 diz, o amor de Deus não falha, sua graça é sempre suficiente. Mas as boas notícias não param por aí. Ele está conosco em todas as nossas dificuldades. Ele não se limita a enviar graça do céu para que suportemos as dificuldades. Ele mesmo vem em nosso auxílio e nos diz, não temas porque eu estou contigo. Deus, Ele não só derrama misericórdia sobre a minha vida e a tua vida. A palavra de Deus diz que Ele é misericordioso e ao mesmo tempo Ele está presente comigo e com você. Ele não só te dá força para vencer as dificuldades, mas Ele está do teu lado passando com você aquelas dificuldades. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe até onde você pode ir. Então Deus, Ele promete estar comigo e com você em todos os momentos da vida. A misericórdia do Senhor é a causa de eu e você não sermos consumidos. Por quê? Porque Ele sempre está comigo e com você. O fato de Deus estar comigo e com você todos os momentos, nós somos guardados 24 horas por dia. Nós somos protegidos por Deus 24 horas por dia. Que Deus ajude a mim e a você a compreender essas verdades. Eu queria chamar os músicos, os irmãos que vão nos ajudar na ceia. Que Deus ajude a mim e a você a compreender essas verdades. Nós não recebemos nada antes de precisarmos. Mas também não recebemos tarde demais. Recebemos na hora certa aquilo que nós precisamos. O amor de Deus, experimentar o amor de Deus,
É entender que Ele vem sobre a minha vida e a sua vida para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Nem sempre o amor dele vem para aliviar a mim e a você de uma situação, mas para nos fazer continuar caminhando. Então não pare, não desista. Lembre-se que Ele está o tempo todo com você. E as disciplinas de Deus, ela existe, porque nós como pessoas, como seres humanos, pecadores, precisamos o tempo todo estar sendo disciplinados por Ele, por um único objetivo: sermos cada vez mais parecidos com Cristo e para glorificarmos o nome dEle. Espero que você entenda isso e que esse seja o desejo do teu coração, que você entenda. Por mais que em algum momento você possa se apressar nas suas palavras e dizer que Deus não está com você. Eu estou passando por um momento difícil, Deus não está comigo, eu acho que a minha vida parece até não ser de um cristão. Parece que Deus me abandonou. Não. Logo em seguida, lembre das promessas do Senhor. Que Ele não pode me abandonar e nem te abandonar. Porque isso Ele já fez com o seu próprio Filho. Para que Ele nunca mais fizesse isso. E hoje Ele não se esquece nem de mim nem de você. Então Ele te sustente, faça com que você caminhe nessas verdades. E você prossiga. Não pare. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Jesus precisou de um tempo, um dia, antes da sua morte, falar com os discípulos algumas coisas. E ali Deus precisou disciplinar o coração deles, porque eles estavam orgulhosos, estavam se sentindo os caras. Ele fez tanta coisa, Ele diz agora que nós faremos coisas maiores. Imagina o que nós vamos fazer por tudo que nós vimos Ele fazendo então daqui para frente agora. E quando Jesus Cristo então começa a falar da sua morte, leva eles para aquela mesa onde eles iam ceiar. Alguns deles queriam saber quem é que ia assumir o lugar de Jesus Cristo, porque Ele estava falando da sua morte. Ou seja, qual de nós aqui somos o bom, sabe? Aquele cara que vai fazer a diferença, que vai liderar. E Jesus Cristo, então, ali antes da ceia, ele lava os pés dos discípulos, mostrando para eles, de fato, que aquele que queria ser o primeiro, aquele que queria ser o maior, tinha que ser o menor. E Jesus Cristo estava disciplinando eles, ensinando eles como eles deveriam viver. Talvez em alguns momentos na nossa vida, a ceia represente para mim e para você uma disciplina de que nós temos que nos humilharmos diante de Deus e que nós viemos aqui para servir. Então lembre-se que todas as vezes que você estiver passando por alguma dificuldade, por algum momento em que você saiba e perceba que Deus está lidando com a tua vida, diga para o Senhor: o que você está me ensinando? Para onde o Senhor está me levando? E comece já a pensar no resultado dessas coisas como algo que glorifica a Deus. E aí então Jesus naquele dia vai dizer: olha, eu vou morrer. E a prova disso é que eu vou repartir o meu corpo, que está aqui simbolizado por esse pão. Eu vou repartir entre vocês. E eu quero que vocês comam. Porque essa é a vontade de Deus para a vida de vocês. Não se desesperem, não fiquem com medo quando vocês me verem naquela cruz sendo morto. Quando vocês veem o meu sangue sendo derramado. Aquele sangue é o sangue da nova aliança. Porque quando isso acontecer, Deus vai ter acesso à vida de vocês e vai fazer com que vocês cada vez mais se pareçam comigo. Comer do pão, beber do cálice, significa que nós temos parte com Cristo. E tendo parte com Cristo, Deus vem na minha vida e na sua vida para fazer aquilo que Ele quer. Os discípulos naquele dia receberam um grande ensinamento, foram disciplinados por Deus, foram tratados no seu coração. E hoje, eu e você estamos aqui, vamos comer e beber desses elementos que nos faz lembrar a morte de Cristo. Talvez Deus vai tratar alguma coisa dentro de você, no seu coração, para que você saia daqui diferente da maneira como você entrou. Em nome de Jesus, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra.
Obrigado hoje, porque hoje nós podemos estar diante de Ti, sabendo que as Tuas ações sobre a nossa vida, elas são ações de alguém que nos ama, de alguém que quer tirar de nós toda a impureza, toda a impureza. Posso até lembrar aqui, trazer como uma analogia a purificação do ouro, no seu estado líquido, passando pela mais alta temperatura, para que sejam separados o ouro puro das impurezas. E Deus, nós cremos no Teu amor pela nossa vida, mas também reconhecemos que temos muitas impurezas, e que assim como o ouro, ao passar por uma temperatura alta, ele é purificado, ele é separado das impurezas. Nós cremos que o Senhor nos levará a essas altas temperaturas, porque o Senhor nos ama, porque de fato o Senhor quer tirar as impurezas. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos sustente nesses momentos, que nós sabemos que o Senhor há de nos sustentar, porque a Tua graça nos basta. O Senhor não nos dá nada que não possamos suportar, Senhor. Continua cuidando de nós, continua tratando das nossas vidas, continua tratando do nosso coração, para que possamos cada vez mais ser parecidos contigo. Obrigado, Senhor, pelo Teu corpo partido por nós. Obrigado por suportar ali a ira. Obrigado por suportar ali o abandono. Obrigado por morrer em nosso lugar, para nos tornarmos livres, presos por amor ao Senhor. Que o Senhor, nessa noite, possa abrir os nossos olhos e nos levar a enxergar de fato aquilo que o Senhor está querendo nos mostrar nesses dias. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vocês comam e bebam, como do pão e bebam do cálice, lembrando da morte de Cristo e da tua ressurreição. Você pode fazer isso mediante um compromisso que você tem com a igreja, seja com essa ou na qual você frequenta, que você esteja em comunhão com Cristo. Mas lembre-se de uma coisa: Deus não tem prazer quando você não pega do pão e do cálice. E por isso Ele te dá a oportunidade de, em qualquer momento da sua vida, você se arrepender dos seus pecados e participar da mesa. Mas lembre-se que se arrepender de algo é não fazer mais, é lutar para que aquilo não continue te dominando. Então, se você está disposto hoje a pedir perdão a Deus, a ponto de resistir a essas coisas, peça perdão a Deus, coma dos elementos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, você pode fazer isso no momento em que você quiser. Nós não vamos te dar uma orientação para que você coma ou beba. A partir do momento que você pegar os elementos, você fique à vontade e ceie na hora que você quiser. Em nome de Jesus. Tá bom? Vocês podem servir a ceia.